Olá, bem-vinda ao Devocional da Mulher Sábia, tudo bem? Vamos juntas brevemente meditar na palavra do Senhor nesse dia? Eu quero ler com você, aliás, eu quero ler para você Provérbios 15, dois versículos, o versículo de número 1 e o versículo de número 23, que diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O versículo 23 vai dizer que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Certamente são versículos conhecidos que você provavelmente já deve ter ouvido falar, pelo menos o 15, versículo 1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe, queridas, não é fácil muitas vezes termos uma resposta branda que desvia o furor. Muitas vezes não temos a resposta adequada e falamos de forma impensada, movidas pela emoção, pelo calor da situação, pela pressa, pela raiva, pelo ressentimento. E muitas vezes nós suscitamos a ira naqueles que nos ouvem. Será que você já consegue pensar aí em situações rotineiras do seu dia a dia, com filhos, com marido, com colegas de trabalho, com pessoas da sua família, aonde constantemente você tem sido tomada pelas emoções e dado respostas que têm suscitado a ira, tem tido palavras duras para com as pessoas que lhe ouvem. Depois você percebe que aquela palavra não foi dita no tempo certo, no local certo, na entonação correta, e talvez até você tenha sido mal compreendida. Sabe, deixa eu contar algo aqui para vocês. Eh, Dia desses, meu esposo estava conversando comigo e eu havia pedido algo a ele e ele disse que não poderia fazer. E prontamente eu disse: mas essa não é realmente a sua prioridade, eu já entendi. E nisso ele me olhou um pouco triste, e eu estava ali colocando em xeque o quanto o nosso relacionamento e a família era uma prioridade para ele, em detrimento ao trabalho. E ali ele ficou chateado quando eu disse aquilo para ele, e depois em oração o Espírito Santo falou ao meu coração. Na verdade, as minhas palavras suscitaram a ira, mas magoou o coração do meu esposo quando eu disse que o trabalho dele era mais importante do que o nosso casamento e de que os nossos filhos. E isso não é uma verdade. E ali eu percebi o quanto meu coração ficou contrariado com a resposta negativa que ele havia dado. E ao invés de comunicar a minha tristeza, ao invés de comunicar o quanto eu iria sentir falta dele numa determinada atividade que iríamos fazer sem ele, pelos seus compromissos no trabalho, ao invés de comunicar a ele o quanto a presença dele é importante, o quanto iríamos sentir a sua falta, o quanto eu gostaria que ele estivesse presente, eu, na verdade, soltei uma frase que magoou o coração dele, algo que não condizia, não condiz com a verdade, para esconder um sentimento de frustração, para esconder uma tristeza que eu poderia sentir com a ausência dele. E ali o Espírito Santo me revelou a reatividade do meu coração e o quanto aquela palavra dura não havia suscitado a ira, mas certamente magoou o coração do meu esposo, do meu marido, e fez com que ele talvez se distanciasse um pouco de mim pelo meu julgamento. Julgamento esse totalmente improcedente e que, na verdade, era uma palavra querendo esconder um sentimento de frustração e de tristeza do meu coração.
E aqui o versículo 23 é que a alegria ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. E prontamente, quando o Espírito Santo falou ao meu coração, algumas horas depois, eu pude perceber o que havia no meu coração e as palavras, o peso das palavras que eu havia dito e o quanto eu precisava dizer a ele aquilo que realmente estava no meu coração, porque dei-lhe a entender algo totalmente avesso do que aquilo que estava acontecendo dentro de mim. E eu pude conversar com ele e ter a palavra certa na hora certa, a resposta adequada. E como foi boa aquela palavra ao coração dele. Ali eu pude olhar nos olhos dele, eu pude pedir desculpas, eu pude dar clareza aquilo que estava, a intenção do meu coração quando dei aquela resposta. Na verdade, querer esconder uma tristeza, um sofrimento, a ausência dele, a frustração de estar sozinha naquela atividade. E ele pôde ver nos meus olhos a sinceridade do meu pedido de desculpas, e não somente isso, mas ele pôde ver e se conectar com o amor no meu coração, com o sentimento da ausência que ele teria nesse momento familiar sem a presença dele. Ele pôde se conectar com o quanto ele é importante na minha vida, na vida dos nossos filhos. E sabe, querida, é sobre isso. Muitas vezes essa palavra, essa resposta branda que desvia o furor, muitas vezes essa palavra dura não é um tom de voz alto, não é um xingamento, não é um ficar nervosa. Às vezes no dia a dia, nas entrelinhas de uma conversa, nós falamos coisas que magoa, que fere, que distancia as pessoas do nosso coração. E essa palavra vem exatamente para que você desperte, para que você ligue o seu radar, para que você olhe para dentro, vasculhe, né? Provérbios não, 1 Coríntios fala naquele texto da Santa Ceia, examine, pois, o homem a si mesmo. E eu quero convidar você, examine, pois, a mulher a si mesma. Olhe para dentro, avalie as motivações, as inclinações do seu coração. Observe se talvez você não esteja dando uma palavra dura, muitas vezes dando uma resposta atravessada, muitas vezes ficando até emburrada, chateada, mas para esconder algo, uma emoção no seu coração que precisa ser respeitada, precisa ser olhada, precisa ser cuidada. E dessa forma você vai olhar e observar as suas palavras, seus comportamentos, principalmente com as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que tanto você ama e que talvez para esconder uma emoção você está ferindo, sendo reativa, dando uma resposta errada, inadequada e talvez ferindo o coração das pessoas que você ama. Será que faz sentido para você essa palavra? Será que o Espírito Santo já revela ao seu coração pessoas, tratamentos, forma de lidar com as pessoas, respostas, comportamentos que você tem tido que talvez estejam aí suscitando a ira, a mágoa, a tristeza no coração de outras pessoas e você nem faz por mal, às vezes é para esconder mesmo algum outro sentimento que você não sabe lidar, que você não está acostumado a sentir e que você prefere esconder, se blindar, se proteger a expor essa emoção. E o convite do Espírito Santo hoje é: examine, pois, a si mesma. Olhe para as suas palavras, pese, tenha realmente a resposta adequada, porque a palavra dita na hora certa é alegria, ela é boa, é o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 23. A resposta branda desvia o furor, diz o versículo 1, mas a palavra dura suscita a ira. Que as suas palavras, que os seus comportamentos possam ser adequados, possa vir no tempo certo e não suscitar a ira e outros sentimentos negativos naqueles que lhe ouvem. Vamos orar sobre isso?
Pai querido, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por esse despertamento que o Senhor trouxe à minha vida e que o Senhor possa trazer a cada uma dessas mulheres que me ouve nesse devocional. Senhor, trata com elas. Espírito Santo, não as deixe sendo mulheres reativas, mas que o Senhor possa mostrar para elas a intenção do coração e que elas possam, Senhor, ter a palavra certa, dita no tempo certo, Pai. Oh Deus, palavras que vão trazer cura, palavras que vão apaziguar, palavras que vão trazer harmonia, calmaria, desviar o furor, Senhor, a ira, a revolta. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos juntas, Senhor, nesse dia, pedindo a tua graça, Senhor, o teu favor, para que os nossos lábios, Senhor, sejam cheios de palavras de amor, palavras de sabedoria. Oh, Senhor, e não palavras que venham suscitar a ira naqueles que nos ouvem. Ah, Senhor, a palavra fala também que a boca fala daquilo que o coração está cheio e que o nosso coração hoje seja cheio da tua presença, da tua glória, Pai, para que venhamos transbordar na vida de todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Deixe o seu like aqui. Deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilhe essa mensagem com as pessoas da sua rede de relacionamentos e tenha um excelente dia. Nós nos encontramos no próximo devocional.